O ano era 1912 e a queda da dinastia Qing marcou o fim de milhares de anos de governo imperial. Surgia então uma nova nação oficialmente conhecida como República da China, hoje conhecida como Taiwan. Com uma história complexa e fascinante, sua formação no início do século XX trouxe a esperança de modernizar e unificar a China, promovendo reformas sociais e econômicas. Mas na prática as coisas não aconteceram bem assim. E a próxima parte dessa história já começa a nos revelar as origens de uma tensão profunda e perigosa, que inevitavelmente está nos deixando à beira da Terceira Guerra Mundial, com Estados Unidos e China como os maiores rivais do cenário global. E claro, com Taiwan no meio disso. Durante a Segunda Guerra Mundial, a República da China, conhecida como ROC, se tornou uma grande aliada dos Estados Unidos e outras potências aliadas na luta contra a invasão japonesa, parceira da Alemanha na guerra. A colaboração entre a ROC e os americanos foi crucial para a resistência contra as forças do eixo na Ásia. Além do apoio militar, os Estados Unidos forneceram ajuda econômica e logística vital para o esforço de guerra chinês. O período pós-guerra trouxe novos desafios para a ROC, com a intensificação dos conflitos internos que levaram à Guerra Civil Chinesa. Mas antes de mergulharmos nesse conflito, é importante entender a base histórica e as alianças que moldaram os primeiros anos na República da China e também o seu papel estratégico na geopolítica global. Bom, com o fim da Segunda Guerra Mundial e o fortalecimento das alianças internacionais da ROC, a República da China se viu em meio a um conflito interno cada vez mais intenso. A Guerra Civil, que havia sido temporariamente interrompida devido à invasão japonesa, ressurgiu com força total. De um lado, o governo nacionalista da ROC, liderado por Chiang Kai-shek, buscava consolidar seu controle sobre toda a China. Do outro, o Partido Comunista Chinês, PCC, fortalecido pelo apoio popular e pela experiência adquirida na resistência contra os japoneses, estava determinado a estabelecer uma nova ordem comunista. Em 1949, após uma série de vitórias militares, os comunistas conseguiram tomar o controle da China continental, proclamando oficialmente a fundação da República Popular da China, PRC. O governo da ROC, liderado por Chiang Kai-shek e derrotado pelos comunistas, recuou para a ilha de Taiwan, levando cerca de 2 milhões de refugiados, incluindo militares, funcionários do governo e civis que temiam a repressão comunista. Taiwan, que antes era uma província periférica, passou por um rápido desenvolvimento econômico e modernização, embora também fosse marcado por um governo controverso. A ROC estabeleceu sua capital em Taipei e continuou a reivindicar ser o governo legítimo de toda a China. A democratização de Taiwan a partir da década de 1980 foi um marco importantíssimo na história da ilha. Essa transição política fortaleceu a identidade taiwanesa e aumentou a autonomia da ilha em relação à China. Contudo, essa divisão criou uma dinâmica geopolítica tensa e complexa, com implicações globais preocupantes até hoje. A sobrevivência da ROC em Taiwan foi garantida em grande parte pelo apoio dos Estados Unidos, que viam a ilha como um aliado estratégico na luta contra a expansão do comunismo na Ásia. Quando a República da China se mudou para Taiwan, a dinâmica geopolítica no leste asiático também mudou bastante. Os Estados Unidos, que tinham sido um dos primeiros países a reconhecer a ROC em 1912, continuaram a apoiar o governo exilado de Chiang Kai-shek. Esse apoio veio tanto por causa de laços históricos quanto pela crescente ameaça do comunismo liderado pela República Popular da China. Depois de 1949, os Estados Unidos intensificaram seu apoio à ROC de várias formas. Militarmente, eles forneceram armamentos modernos e treinamento para as forças taiwanesas. Além disso, uma presença militar americana foi estabelecida na ilha para garantir a segurança de Taiwan contra possíveis agressões da PRC.
Esse período também viu a assinatura do Tratado de Defesa Mútua Sino-Americano em 1955, no qual os Estados Unidos se comprometeram a defender Taiwan em caso de invasão. Economicamente, os Estados Unidos injetaram uma grana pesada em Taiwan através de ajuda econômica e programas de desenvolvimento. Isso não só fortaleceu a economia de Taiwan, mas também ajudou a transformar a ilha em uma potência industrial nas décadas seguintes. Esse suporte foi fundamental para a estabilidade interna de Taiwan, permitindo que a ROC se consolidasse como um governo funcional e legítimo na ilha. A postura dos Estados Unidos em relação a Taiwan fazia parte de uma estratégia maior de conter o comunismo na região da Ásia-Pacífico. Taiwan era vista como um ponto crucial contra a expansão comunista, especialmente com a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953 e a Guerra do Vietnã entre 1955 e 1975, acontecendo ali na mesma época. A Guerra da Coreia envolveu um conflito direto entre as forças comunistas do Norte, apoiadas pela China e pela União Soviética, e as forças do Sul, apoiadas pelos Estados Unidos e os seus aliados. Já a Guerra do Vietnã viu os Estados Unidos se envolverem profundamente para tentar impedir que o comunismo se espalhasse pelo Sudeste Asiático. Esse alinhamento estratégico fez de Taiwan um aliado indispensável para os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Assim, o apoio americano foi vital para a sobrevivência da ROC na ilha e para a construção de uma Taiwan moderna e próspera, como a gente pode ver hoje. Esse relacionamento estreito ajudou a elevar as tensões entre os países com a China continental nas décadas seguintes, levando a uma série de acordos e tensões que permaneceram relevantes até os dias atuais. Com a ameaça crescente da República Popular da China, os Estados Unidos e a ROC formalizaram sua aliança militar. Em 1955, assinaram o Tratado de Defesa Mútua Sino-Americano, que estipulava que qualquer ataque armado contra Taiwan seria visto como uma ameaça à paz e à segurança dos Estados Unidos, obrigando uma resposta militar americana. Esse tratado não só reforçou o compromisso dos Estados Unidos com a defesa de Taiwan, mas também serviu como um escudo contra uma possível invasão da PRC. Durante décadas, a presença de tropas americanas e os exercícios militares conjuntos na região mostraram a determinação dos Estados Unidos em proteger Taiwan. Além do tratado, os Estados Unidos ajudaram a modernizar as forças armadas taiwanesas, fornecendo armamentos avançados, treinamento militar e assistência técnica. Isso melhorou a capacidade defensiva de Taiwan e integrou suas forças armadas numa rede mais ampla de alianças e cooperação militar na Ásia-Pacífico. A presença militar americana na região não se limitava só a Taiwan. Bases militares em países vizinhos como Japão, Coreia do Sul e Filipinas criaram um anel de segurança em torno da China comunista, projetando o poder militar dos Estados Unidos e fornecendo suporte logístico crucial para a defesa de Taiwan. Essa estratégia manteve a paz relativa no Estreito de Taiwan por várias décadas. No entanto, à medida que a dinâmica geopolítica global começou a mudar nas décadas de 1970 e 1980, os Estados Unidos começaram a reavaliar sua política em relação a Taiwan e a PRC, buscando um equilíbrio delicado entre força militar e diplomacia. Nos anos 70, a dinâmica global começou a mudar, e com isso a política dos Estados Unidos em relação a Taiwan também. Para contrabalançar a influência da União Soviética, os Estados Unidos começaram a ver a República Popular da China como um possível aliado estratégico, o que levou a uma mudança significativa no reconhecimento diplomático. Em 1971, a PRC assumiu o lugar da ROC nas Nações Unidas, ganhando um assento permanente no Conselho de Segurança. Isso deixou claro que a comunidade internacional estava mudando seu reconhecimento do governo legítimo da China para a PRC. Em 1979, os Estados Unidos formalizaram essa mudança ao estabelecer relações diplomáticas oficiais com a PRC, reconhecendo Pequim como o governo legítimo de toda a China. Essa mudança teve grandes implicações para Taiwan.
O Tratado de Defesa Mútua Sino-Americano foi encerrado e as tropas e armas nucleares americanas foram retiradas da ilha. Para Taiwan, isso foi um grande golpe no apoio direto dos Estados Unidos, deixando a ilha mais vulnerável às pressões da PRC. Mesmo assim, os Estados Unidos não abandonaram completamente Taiwan. Em 1979, o Congresso americano aprovou o Taiwan Relations Act, que, embora não reconhecesse oficialmente Taiwan como um país independente, dizia que os Estados Unidos continuariam a fornecer os meios de defesa para a ilha. Esse ato também afirmava que qualquer tentativa de resolver o status de Taiwan por meios não pacíficos seria uma preocupação grave para os Estados Unidos. Essa nova abordagem, chamada de ambiguidade estratégica, permitiu aos Estados Unidos manter uma relação prática com Taiwan enquanto fortalecia laços diplomáticos e econômicos com a PRC, país vizinho à União Soviética. Inclusive, desde o início dos anos 2000, a República Popular da China tem investido pesado em suas forças militares. Com um crescimento econômico robusto, a China aumentou bastante o seu orçamento de defesa, focando na modernização e expansão de suas forças armadas. Um dos principais objetivos da PRC é desenvolver uma marinha de classe mundial. A China começou a construir porta-aviões, submarinos nucleares e navios de guerra avançados, querendo projetar seu poder naval além das suas costas imediatas. Essa expansão naval é vista como uma forma de assegurar rotas de comércio marítimo e proteger seus interesses econômicos e territoriais no mar da China Meridional. Além da marinha, a China também investiu pesado em tecnologia militar avançada, como mísseis balísticos, sistemas de defesa aérea e capacidades cibernéticas. Esses desenvolvimentos não só aumentaram a capacidade defensiva da PRC, mas também ampliaram sua habilidade de conduzir operações ofensivas em potenciais conflitos. A retórica da PRC sobre a reunificação de Taiwan com o continente também tem esquentado. O governo chinês tem deixado claro que considera Taiwan uma parte inalienável de seu território e que não descarta o uso da força para conseguir a reunificação. Além de um local geopolítico estratégico, a ilha possui capacidade tecnológica única, capaz de fabricar os menores e mais tecnológicos chips do mundo. Esse aumento na retórica, combinado com o fortalecimento militar, tem preocupado os vizinhos regionais e principalmente os Estados Unidos. A resposta internacional a essa expansão militar chinesa tem sido variada. Alguns países estão reforçando suas próprias capacidades de defesa e fortalecendo alianças, enquanto outros buscam uma abordagem mais diplomática para mitigar as tensões. E apesar da ajuda a Taiwan, um dos maiores desafios dos Estados Unidos em um possível confronto militar com a China é a distância. Enquanto a China pode concentrar toda a sua força militar perto de Taiwan, os Estados Unidos têm que trazer suas forças de bases bem mais distantes. Taiwan está a aproximadamente 160 quilômetros da costa da China, o que permite que a PRC mobilize suas forças rapidinho. Já as bases americanas mais próximas estão no Japão e na Coreia do Sul, a centenas de quilômetros de distância, e muitas forças americanas têm que vir de ainda mais longe, como Guam ou até mesmo do Havaí. Essa distância significa que os Estados Unidos precisam de tempo e logística para movimentar tropas, equipamentos e suprimentos para a região. Além disso, a PRC tem investido em mísseis de longo alcance e outras tecnologias para dificultar o acesso dos Estados Unidos à área de Taiwan, criando uma zona de negação de acesso que complica ainda mais a movimentação das forças americanas. E para superar esse desafio, os Estados Unidos estão focando em aumentar a mobilidade e a capacidade de resposta rápida de suas forças. Isso inclui o uso de submarinos e porta-aviões que podem operar mais perto da China, além de desenvolver novas estratégias de guerra, como o uso de drones e operações cibernéticas. Para enfrentar os desafios geográficos e garantir a defesa de Taiwan, os Estados Unidos também estão adotando uma estratégia baseada em cadeias de ilhas. Essa estratégia envolve o uso de várias ilhas no Pacífico como base de operações militares e pontos de apoio logístico. A primeira cadeia de ilhas inclui bases nos países aliados que falamos antes.
o Japão, a Coreia do Sul e as Filipinas. Essas bases estão relativamente próximas da China e de Taiwan, permitindo uma resposta em caso de conflito. O Japão, por exemplo, abriga a base naval de Yokosuka, que é uma das maiores bases da Marinha dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos. A Coreia do Sul também possui várias bases americanas estratégias, e as Filipinas têm reforçado a cooperação militar com os Estados Unidos nos últimos anos. A segunda cadeia de ilhas está mais distante e inclui territórios americanos como as Ilhas Marianas, Guam e outros pontos no Pacífico. Essas ilhas servem como pontos de apoio para reforçar a presença americana na região e garantir que possam enviar rapidamente tropas e equipamentos para a primeira cadeia de ilhas em caso de necessidade. Guam, em particular, é uma peça-chave nessa estratégia. A ilha abriga bases aéreas e navais importantes, além de infraestrutura para apoiar operações militares de longo prazo. Como território americano, Guam também oferece uma localização segura para estocar suprimentos e preparar forças para um eventual confronto. E olha só, além dessas cadeias de ilhas, os Estados Unidos também têm trabalhado para fortalecer suas alianças com outros países da região, como Austrália e Singapura, para garantir o acesso a mais bases e recursos em casos de conflito. Enquanto os americanos fortalecem suas posições no Pacífico, a China anda um pouco preocupada. Por isso, o Partido Comunista Chinês tem trabalhado forte para aumentar sua própria presença militar na região. Além do perigo que envolve um possível ataque americano, o país teme o fechamento de suas rotas comerciais marítimas. E uma das maneiras mais importantes de fazer isso tem sido a construção de infraestrutura militar em ilhas artificiais no mar da China Meridional. Essas ilhas artificiais são equipadas com pistas de pouso, portos e sistemas de defesa, transformando-as em bases militares avançadas. Elas também permitem que a China projete seu poder militar mais longe de suas costas e proteja rotas marítimas cruciais pelas quais passam uma parte significativa de suas importações de energia e comércio. Além das ilhas artificiais, a China também tem construído instalações militares em outras ilhas disputadas. Essas construções têm aumentado as tensões na região, já que vários países, incluindo Vietnã, Filipinas e Malásia, reivindicam soberania sobre parte dessas áreas. A militarização do Mar da China Meridional faz parte da estratégia da China para assegurar suas rotas marítimas e garantir que possa operar livremente nessa área. A presença de bases militares bem equipadas dá à China a capacidade de monitorar o tráfego marítimo, realizar operações militares e também exercer o controle sobre a região. Para os americanos e seus aliados, essa expansão militar chinesa é uma preocupação significativa. A presença de bases militares chinesas próximas a rotas de navegação importantes e a países aliados torna a situação mais complexa e aumenta o risco de confrontos. Em resposta, os Estados Unidos têm realizado operações de liberdade de navegação para desafiar as reivindicações territoriais da China e reafirmar o direito de passagem pelas águas internacionais. Além de suas próprias capacidades militares, a China tem buscado parcerias estratégicas com países importantes como Rússia, Paquistão e Myanmar. Vamos começar pela Rússia. Nos últimos anos, a China e a Rússia têm estreitado laços de cooperação militar e econômica. Eles fazem exercícios militares conjuntos, trocam tecnologias e se apoiam em questões internacionais. Essa parceria é essencial para a China, pois ajuda a contrabalançar a influência dos Estados Unidos e seus aliados na região. Agora vamos falar sobre o Paquistão. A relação entre os dois países é muitas vezes descrita como mais alta que as montanhas e mais profunda que os oceanos. A China tem investido bilhões de dólares em projetos de infraestrutura no Paquistão, principalmente através do Corredor Econômico China-Paquistão, conhecido como CPEC, uma peça-chave na iniciativa do Cinturão em Rota, a nova Rota da Seda. Esse corredor oferece à China um acesso terrestre ao Mar da Arábia, diminuindo sua dependência das rotas marítimas pelo Estreito de Malaca. Myanmar também desempenha um papel estratégico. A China tem investido em portos e infraestrutura na região, criando uma rota alternativa para importar petróleo e gás,
mais uma vez evitando o Estreito de Malaca. Além disso, a China tem grande influência no governo local, garantindo que seus interesses na região sejam protegidos. Essas parcerias estratégicas são parte do plano da China para criar alternativas às rotas marítimas tradicionais, que poderiam ser bloqueadas em caso de conflito. Ao diversificar suas rotas de importação e exportação, a China reduz riscos e garante continuidade de seu crescimento econômico e militar. Como já falamos anteriormente, o Partido Comunista Chinês, liderado por Xi Jinping, considera Taiwan uma parte de seu território e está disposto a usar a força para garantir a reunificação. Porém, uma invasão total de Taiwan não é a única opção que a China pode considerar. Existem várias estratégias menos agressivas que a PRC pode tentar antes de uma invasão em grande escala. Uma dessas opções é a tomada de ilhas menores controladas por Taiwan, que estão muito mais próximas da costa chinesa. Essas ilhas seriam mais fáceis de atacar e capturar, e sua tomada poderia ser usada para pressionar Taiwan a negociar sob termos mais favoráveis para a China. Outra estratégia é a imposição de bloqueios parciais. A China poderia usar sua marinha e força aérea para bloquear os portos e aeroportos de Taiwan, impedindo suas linhas de suprimento e comércio. Um bloqueio prolongado poderia enfraquecer a economia de Taiwan e criar pressão interna para ceder às demandas chinesas. Mas é claro que o menor sinal de conflito poderia facilmente se expandir para envolver outros países da região, inclusive os Estados Unidos, aumentando ainda mais a instabilidade e o risco de uma terceira guerra mundial. Japão, Coreia do Sul e Filipinas, todos aliados próximos dos Estados Unidos, poderiam ser os primeiros arrastados para o conflito. Enquanto a possibilidade de uma guerra total sobre Taiwan permanece, tanto a China quanto os americanos têm fortes incentivos para evitar um conflito aberto. As próximas décadas serão críticas para a gente ver como essas tensões se desenrolam e se as duas superpotências conseguem encontrar uma forma de coexistir pacificamente. Apesar das tensões, tanto a China quanto os americanos têm motivo para evitar um conflito aberto. E se você gostou desse conteúdo, você não pode deixar de assistir o nosso vídeo sobre a cidade mais tecnológica do mundo. Clique aqui no card. Também não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar a gente. Valeu? Tamo junto, forte abraço, até a próxima. Tchau!